Olá, daqui o Rui Gabriel. Vim aqui para a sombrinha porque hoje está um calor que não se pode, não se pode estar ao sol. Então vim aqui para debaixo de um limoeiro, aqui no meu jardim, para estar um bocadinho mais fresquinho. Este vídeo vou-te mostrar porque é que nem todas as pessoas são capazes de ter resultados e porque é que, tendo resultados, nem todas as pessoas conseguem ensinar outros a terem resultados. Isso é importante porque em todos os processos de aquisição de conhecimentos e de desenvolvimento é importante a gente ter uma noção da situação em que nós nos encontramos. E especificamente estou a falar contigo da posição em que tu te encontras. Então, quero-te, assim, muito resumidamente, depois vou falar de cada um dos patamares, dos aspectos, dos níveis. Existem basicamente 4 níveis de conhecimento. O primeiro, vão por esta ordem. O primeiro é a incompetência inconsciente. Ou seja, a pessoa não sabe que não sabe. E já vou explicar isso um bocadinho mais à frente. Depois, a seguir, tens a incompetência consciente. Ou seja, a pessoa já sabe que não sabe. E realmente começa aqui o processo de conhecimento, de aprendizagem. Não é? Depois vem o patamar de conhecimento, de competência consciente. A pessoa tem consciência daquilo que sabe. E sabe, e conscientemente tem a noção da importância do valor do conhecimento que adquiriu. Okay? E o último patamar, e o mais elevado do conhecimento, é a competência inconsciente. A competência passa, neste último nível, passa a fazer parte da natureza da pessoa, passa a ser uma segunda natureza. A pessoa faz as coisas de forma inconsciente. Isto significa que a sua mente, o seu cérebro, não precisam de estar conscientemente ativos, a funcionar naquele momento em relação àquilo, e possibilita chegar a um novo patamar. Começar, de novo, a ser conscientemente incompetente numa outra situação, para chegar a um novo patamar. E é assim que se progride. Então, todos nós começamos na posição de incompetentes inconscientes. E, aliás, eu penso que a maior parte das pessoas está nessa posição, seja no que for, não é? Quando nós dizemos não sabes o que perdes, significa que ninguém sabe o que não sabe, não é? Faz sentido. Quando eu digo assim, é preciso ir a um evento porque não sabes o que perdes, a pessoa realmente não sabe o que perde, porque nunca foi lá. Se a pessoa não entrou no meu grupo, por exemplo, não está a desenvolver o meu negócio juntamente comigo, então não tem ideia nenhuma do que é que não tem, porque é inconscientemente incompetente. Não sabe o que não sabe. E ninguém sabe o que não sabe. A gente não sabe o que desconhece. Isso significa que esta é a forma de ignorância. Muitas vezes as pessoas pensam que sabem muito e estão muito contentes com o seu ego a pensar eu domino aqui e afinal não sabem nada. Simplesmente não sabem o que não sabem. É-lhes uma coisa desconhecida, é uma outra dimensão. Imagina, eu gosto muito desta imagem. Imaginem que exista numa folha de papel, existem ali umas formiguinhas que andam ali a passear e elas estão habituadas a viver no seu dia a dia em duas dimensões, não é? Para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita, e ali passam a vida toda. E elas não têm ideia nenhuma de que possa existir uma terceira dimensão, para cima, por exemplo. E então estas formiguinhas andam ali, elas não sabem que existe uma terceira dimensão. Mas mais do que isso, elas não sabem sequer que desconhecem essa terceira dimensão. Isso significa que elas estão impedidas sequer de procurar o conhecimento. É uma situação complicada. Não é o início não é o início do conhecimento, é uma situação inicial que não leva realmente a lado nenhum. E então, para uma pessoa poder começar a avançar, é preciso ser exposta, às vezes contra vontade, às vezes por um acidente, às vezes porque aconteceu, né? Se calhar estás a ouvir este vídeo porque calhou, cruzaste na internet com alguma coisa que por algum motivo te chamou a atenção e inscreveste lá. Anda aqui uma música um bocado aborrecida. E então, o primeiro patamar realmente é a pessoa ter a noção de que não sabe. E existem coisas que gostaria de saber e não sabe. Coisas que gostaria de ser ou de ter e não é ou não tem. E esta é a parte do
da pessoa ter tomado consciência de que é incompetente. Ou seja, há coisas que eu não sei. E aí começa realmente o conhecimento, porque começa a procurar uma forma de aprender. E aí começa a procurar os mentores, começa a procurar a forma, os sítios onde estudar, formas de pôr em prática e tudo isso. E inicia o seu processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de competências. Quando a pessoa domina esse negócio, ou quando a pessoa domina essa ação, vou dar um exemplo. Quando nós começamos a aprender a conduzir, não é? Eu não sei conduzir. Ótimo, então vamos para a escola a aprender. E começamos a aprender a conduzir. O que é que acontece? Nós temos que estar conscientes de tudo aquilo que a gente faz. É preciso carregar na embreagem, é preciso pôr a primeira mudança, pôr a segunda, pôr a terceira, é preciso travar, é preciso fazer pisca para a esquerda, pisca para a direita, é preciso ver os retrovisores, é preciso essas coisas todas. E nós temos que estar presentes, conscientes de tudo aquilo que nós estamos a fazer. Depois, com a prática, nós estamos conscientes, né? Primeiro estamos conscientes que não sabemos e depois aprendemos. E durante os primeiros tempos de condução, nós temos que estar sempre presentes, conscientes daquilo que estamos a fazer, concentrados naquilo que estamos a fazer. Porque senão cometemos erros, não é? Então o que é que acontece? Quando nós passamos a poder conduzir e estamos conscientes de tudo aquilo que nós estamos a fazer, nós dizemos que somos conscientemente competentes, não é? A gente sabe o que é que está a fazer. E essa realmente é a primeira fase do processo de aprendizagem. Tem aqui a minha vizinha que vem-me aqui visitar. Olá, vizinha! Olá. Então, a Melissa está em casa? Tá, pode ir lá. Eu falar, pensei que vocês estavam aqui deste lado. Não, mas pode ir lá. Tá? Muitos de vocês já conhecem, eu estou a falar aqui para os meus amigos da internet. Muitos de vocês já conhecem a minha vizinha, que ela mora mesmo ali em frente e faz aqueles queijinhos maravilhosos que a gente está habituados a comer aqui quando vamos aqui a casa. Ok, então estava a falar em relação a nós estarmos conscientes daquilo que sabemos. Em relação ao negócio, por exemplo, nós aprendemos a fazer as coisas e depois fazemos conscientemente aqueles passos, aqueles processos, né? Quando falamos com alguém, quando nós aprendemos as técnicas e aprendemos as formas de fazer, nós incluímos essas coisas conscientemente no nosso discurso, tudo isso nós aprendemos e tudo isso nós ensinamos no nosso processo, né? Fazer as vendas online, gerar contactos, a liderar pessoas, essas coisas todas, né? E então, este é o terceiro patamar deste processo. As coisas não estão ainda propriamente assimiladas, mas nós sabemos fazê-las. E depois tem o quarto e último patamar do nível de conhecimento, que é a competência inconsciente. E quando uma pessoa tem um sucesso tremendo, no nosso caso, no nosso negócio online, significa que essa pessoa assimilou os detalhes do negócio. Não precisa de estar a pensar no que está a fazer, porque as coisas saem naturalmente bem feitas. Então, qualquer coisa que a gente faça funciona. E é incrível. Uma pessoa manda um e-mail e faz vendas. Uma pessoa põe uma campanha e gera contactos. Tudo funciona, parece magia. E se eu tentar desmontar e dar a entender e explicar porque é que isso funciona, eu tenho dificuldade. Porquê? Porque eu tenho um nível de conhecimento que é inconsciente, é assimilado e simplesmente sai. Vou dar um exemplo. Eu toco guitarra. Isto é real. Eu aprendi a tocar guitarra, estive no conservatório. E durante o processo de aprendizagem, sempre que nós estamos a aprender, sempre que se está a aprender alguma coisa, é tudo muito consciente. Nós estamos a fazer aquelas posições, a tocar aquelas notas, daquela maneira. É tudo muito presente, tudo muito concentrado e muito consciente. Mas quando nós estamos treinados, ensaiamos muito, aprendemos muito bem, então nós podemos tocar aquilo muito bem e estar a fazer outra coisa qualquer. Muitas vezes eu estava a tocar guitarra e a ler um livro ao mesmo tempo. Porquê? Porque não necessitava muito da minha atenção. O engraçado é que, depois de muitos anos sem ter tocado algumas das peças que eu tocava, se eu pego na guitarra, eu não me lembro de forma nenhuma como é que aquilo é, mas começo a tocar umas notas e se eu me tentar recordar, eu não consigo. Mas se eu libertar a mente, pensar noutra coisa qualquer e deixar os dedos fluírem por si próprios, passado um bocadinho eu estou a tocar como tocava antes. E as coisas saem todas automáticas. Né? Isto é competência inconsciente. E muitas vezes, quando algumas pessoas estão nesta posição e tentam ensinar os outros a fazer o que eles fazem, da forma como eles fazem, as coisas não funcionam. Porquê? Porque normalmente
uma pessoa quando atinge esse patamar de conhecimento fica impedido de ensinar. Não fica realmente impedido, mas é difícil de ensinar se não souber que o processo de ensinar é liderar outras pessoas para elas próprias assimilarem os processos, a informação e o conhecimento, para eles próprios criarem a sua própria competência inconsciente. Então é muito engraçado, porque eu vejo pessoas que fazem algumas ações e têm um certo resultado, e outras pessoas que fazem as mesmas ações e têm um resultado muitas vezes maior. Porquê? Porque às vezes realmente não é a ação, são os detalhes. A forma como escreve o e-mail, a forma como envia, a forma como põe a assinatura no final, quando alguém entra em contato contigo no Skype, a forma como tu falas com essa pessoa, os detalhes. Nesses detalhes é que transpira toda a assimilação, tudo aquilo que foi incorporado, o conhecimento, a forma de relacionamento humano, a forma de liderança, a forma de persuasão, tudo isso foi incorporado ao longo do tempo, tudo isso transpira depois nos pequenos detalhes. E é aí que se criam grandes resultados. E então, no processo de treino que nós temos no nosso grupo Lazy Millionaires e no Empower Network, e eu pessoalmente na minha equipa de Lazy Millionaires, este é um processo de desenvolvimento de negócio, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de competências, que começa sempre na incompetência inconsciente, que é um patamar em que tu já não estás, mas se calhar já estiveste. Depois para a consciência da incompetência, ou seja, a incompetência consciente, quando tomas noção, fogo, mas eu afinal não percebo nada disto, isto parece tudo tão difícil, não é? É ótimo estar nessa posição, significa que estás no início do teu processo de aprendizagem, e depois tem a posição seguinte, que é da competência consciente, onde já estão as pessoas que têm resultados. Uma pessoa quando é conscientemente competente tem resultados, e normalmente bastante grandes, né? Começa a ter os seus resultados, começa a dominar os processos, começa a dominar o marketing, a comunicação, a geração de contactos, as vendas online, o próprio processo de desenvolvimento pessoal começa a ficar conhecido, né? Os pequenos detalhes, as técnicas começam a ser desenvolvidas e conhecidas, e aí começa a ter os primeiros resultados, às vezes até resultados grandes, e depois tens resultados gigantescos, os $1000 por dia, 1500, 2000, 3000, 5000 dólares por dia, vem quando tu és o processo todo de negócio, de liderança, de desenvolvimento pessoal, das competências online, passam a ser uma segunda natureza. Por isso é que não é possível ter sucesso sem viver o processo. E todos nós passamos por todos estes processos, todos, sem nenhuma exceção. E enquanto não chegarmos ao final deste processo, a inconsciência da competência, tens o processo completamente assimilado, tu não tens um sucesso grande, né? Mas não faz mal, porque nós aqui temos uma equipa e temos pessoas e uma equipa com os sistemas e os métodos de treino para te levarem a esta situação, a este ponto e até onde tu quiseres. Estás a ver? Então não tem problema nenhum não saber. Eu não sei nada de internet. Ótimo, não tem problema nenhum. O facto de dizeres isso é uma coisa boa. Significa que já sabes o que não sabes. Já estás no caminho certo. Estás a ver? Não é um espetáculo? Então, desejo-te as boas-vindas. Quero-te agradecer primeiro por teres visto este vídeo, por estares na minha lista, e quero-te garantir que estás no sítio certo, no momento certo. Nós aprendemos muito ao longo deste tempo com o Empower Network. Todos os produtos são maravilhosos, ensinam-nos coisas que eu nem sequer sabia que existiam. Também eu era inconscientemente incompetente nessas áreas. Ao longo do tempo fui assimilando tantas coisas, hoje tenho um sucesso incrível e entendi quais são os processos. E estou aqui para te apoiar e para te ensinar. Subscreve agora, rapidamente, vamos ao trabalho, porque realmente não há tempo a perder, não é? Ninguém quer perder tempo com coisa nenhuma e tu também não. Okay? Um grande abraço, vemos em breve.